consumo é uma padronização de visões de como as coisas devem ser, mas também quais são os desejos das pessoas em relação a, entre outras coisas, valores, desejos, e a ideia de consumo entra como um dos elementos nesse universo muito maior de padronizações. A globalização padronizou essas pequenas coisas, por exemplo, gosto estético ou determinados tipos de valores ou produtos, e por outro lado, como a globalização, de certo modo, foi na direção de padronizar visões de mundo. Esse processo é chamado de ocidentalização, pois havia um forte domínio dos padrões e valores socioculturais do Ocidente. Porém, isso não ocorreu de forma autônoma. Foi possibilitado pela mídia e pelas redes de comunicação, que promoveram a difusão dos padrões, principalmente dos Estados Unidos e da Europa, criando assim sociedades sob forte influência ocidental, coagidas a seguir e adotar seus ideais, como democracia e capitalismo, e onde os impactos culturais e padronização do estilo de vida se tornaram muito presentes. Jamais você apostaria que o quadro ia se inverter, ou seja, que quem iria assumir um protagonismo como atores globais, seria justamente a América do Norte e a Europa. Mas de fato isso aconteceu. Isso de fato aconteceu. E por quê? É a pergunta que ele se dá. Bom, as razões pelas quais isso aconteceu, e essas razões foram justamente as causas para essa padronização, que a gente chama, grosso modo, também de globalização, essa proximidade, essa identidade entre expectativas sociais, princípios, valores, instituições. Vocês vão ver que elas têm a ver, algumas têm a ver com coisas muito práticas, como, por exemplo, uma dessas razões ele aponta a medicina, né, o sucesso da medicina ocidental em aumentar a expectativa de vida e a qualidade de vida. Segundo o teórico Yanni e sua teoria de padronização, é possível analisar que, devido a esse processo, se criou uma aldeia global, onde há uma globalidade das ideias, padrões e valores socioculturais, onde todos almejam as mesmas coisas e produtos, influenciando nos modos e nas formas de consumo. Esse consumo criou uma cadeia de produção em alta escala, onde passou-se a produzir no menor tempo possível grandes quantidades, com preços extremamente baratos. Comparado com anos anteriores, houve uma inversão no processo de demanda e oferta. O que a gente viu, assim, historicamente, foi um movimento que se inverteu ao longo dos tempos. Então, inicialmente, a gente via que existia uma oferta de produtos e serviços inferior à demanda. Esse momento histórico foi a inversão da relação oferta-demanda. Então, a gente começou a ter mais oferta que demanda por esses produtos. A padronização do consumo foi essencial para que esse processo ocorresse, pois as empresas e marcas produzem em alta escala produtos que são vendidos e consumidos por quase todo o mundo. Esse processo de homogeneização mudou a relação das pessoas com o consumo. A ideia de consumo, ela obviamente tem a ver com a ideia de que as pessoas consomem não meramente por necessidades fisiológicas, obviamente, mas elas consomem por outros tipos de necessidades, elas criam outros tipos de necessidades, como necessidades sociais, necessidades estéticas e assim por diante. Então é particularmente interessante ver como, se por um lado é óbvio que há uma padronização nas necessidades básicas de todo ser humano, isso sempre foi assim, sempre será, todos nós precisamos satisfazer nossas necessidades fisiológicas. O consumismo gerado pela globalização deu origem ao fast fashion, que se tornou uma estratégia para as marcas e empresas competirem nesse novo mercado. O fast fashion são essas marcas de departamento que têm uma produção muito rápida e que trocam muito rapidamente tanto de tendências quanto os produtos. E elas são chamadas assim porque a produção delas é muito rápida e elas são um preço acessível. Lançaram um produto, daqui a 2 semanas vai ter outro produto, mas se nos primeiros dias vendeu muito mais do que o esperado, eles já põem para triplicar a produção. O principal objetivo é a produção em grande escala e de forma rápida, em um pequeno período de tempo para estimular o consumismo padronizado.
Muitas delas, existem várias notícias, queimam o seu estoque quando não tem mais o que fazer, ou enfim, esse lixo vai para algum lugar, é só a gente parar para pensar, não tem como ser produzido, é uma matemática que não fecha, não tem como ser produzido uma quantidade gigantesca de roupa por um preço tão barato assim, alguém tem que estar pagando por isso. Devido a essa produção em larga escala, com uma produção de aproximadamente 52 coleções por ano, uma por semana, e despejando no mercado global 80 bilhões de peças de vestuário por ano, é que a indústria da moda afeta negativamente o meio ambiente. Bom, a moda é a segunda ou terceira indústria que mais polui o meio ambiente, tanto de resíduo têxtil, que tem uma quantidade absurda de resíduo têxtil que vai para aterros, quanto a questão do tingimento, que foi inventado junto com as bombas, acho que na Primeira Guerra Mundial. Então, assim, é uma coisa muito tóxica e as pessoas, enfim, não é uma coisa tratada. Uma calça jeans, o jeans utiliza muita água para ser feito, assim, tem vários processos de lavagem, em média 919 litros de água. Então, todo mundo que veste roupa é responsável sobre isso e sobre o meio ambiente. A produção de roupas, da forma como ocorre atualmente, resulta na degradação ambiental. No entanto, esse modo de produção não é recente. O descaso com o meio ambiente sempre esteve presente na indústria têxtil. Ela é histórica e remonta à Revolução Industrial. Porém, devido a esse processo de padronização da moda e do estilo de vida, junto com a inversão da quantidade de oferta e de demanda, a indústria têxtil ficou cada vez mais dependente do modo de produção em larga escala, que requer baixa proteção trabalhista, ambiental e mais lucro. Tenho certeza que se a gente continuar na velocidade que a gente está, não vai ter para onde ir, não vai ter o que fazer. O consumo, de alguma forma, ele não é sustentável, em geral. O impacto vai existir, o que a gente tem que tentar fazer é o impacto ser o menor possível. Porque o futuro só depende disso, da gente. Acho que existe um grande problema na sociedade, na forma com que nós nos organizamos ao redor do consumo, né? Hoje nós vemos uma mudança comportamental muito grande e de uma mudança cognitiva. A mudança de comportamento ela diz pouco sobre a real evolução da nossa sociedade em termos de educação e de crítica. Então, pode resolver alguns problemas hoje, mas essa mudança, ela não é uma mudança que se mantém quando as pessoas não entendem por que estão fazendo isso. Na verdade, é um estímulo a uma nova forma de consumo que só mostra um novo momento, não uma mudança real. Na verdade, a roupa mais sustentável que existe para o meio ambiente é a roupa que já existe. Se a gente parasse de produzir as roupas agora, todo mundo teria, enfim, e isso é uma questão muito complicada, porque a moda sustentável, daí não seria moda, seria roupa. Eu espero que a gente comece a trabalhar com urgência mais em uma mudança de entendimento, né? Por isso que eu falo em mudança cognitiva, não só mudança comportamental. Estamos em um caminho de destruição que, se não pararmos agora, nossa casa não irá resistir. Precisamos criar um novo modo de vida que nos permita coexistir de forma pacífica e sustentável com o ambiente em que vivemos. Temos que apoiar organizações e tecnologias que tenham a mesma missão. Devemos utilizar as ferramentas facilitadoras de um mundo globalizado, como as redes de comunicação, para unir as pessoas em prol de um bem maior, o nosso futuro.